uma partida, eu acho que de retomada, né? Assim, o Náutico voltou a ter uma competitividade, talvez ali no primeiro tempo a parte técnica não tenha sido tão boa, alguns erros de execução, um jogo mais travado. A Ponte Preta é um time difícil também de se jogar contra, então teve uma dificuldade para isso. A Ponte Preta marca muito bem, tem quase não sai do. Tem 4 jogadores ali que praticamente não avançam. Então, assim, é um time chato mesmo, assim, de jogar contra. Não é à toa que já subiu com 10 pontos. Fez uma primeira fase também que foi líder, boa parte dela não, mas foi líder uma parte dela, mas ficava ali em segundo, primeiro, fazendo essa variação em alguns momentos. Então, o Náutico conseguiu mudar as suas características ali de ser um time um pouco mais técnico, até pelos jogadores, Vitinho, Lucas Cardoso, para entrar nesse jogo físico da Ponte. E acabou. Quando eu revi o jogo, eu achei eu achei o jogo do Náutico um pouco melhor do que assistindo na TV na hora, assim. Consegui observar algumas coisas que me fizeram achar que o Náutico teve um bom jogo. A primeira delas, assim, foi... assim, só falar do jogo, assim, o jogo foi dividido basicamente em 3 partes, né? Os 10 primeiros minutos, o Náutico teve muita dificuldade na saída de bola. O Náutico tentava fazer uma saída ali com os 2 zagueiros e o Wenderson como um primeiro volante, atrás dos marcadores, um 2+1 ali para tentar sair para o jogo. Só que os 2 atacantes da Ponte Preta, eles marcavam no 4-4-2, o Bruno Lopes e o Elvis, eles estavam encaixotando muito a linha de passe para o Wenderson. Muitas vezes eles nem pressionavam e tiravam só a linha de passe ali para o Wenderson para forçar o Náutico jogar por outro local, e aquilo causou uma dificuldade grande nos 10 primeiros minutos para o Náutico. E o Náutico percebeu isso rápido, e aí eu acho que a primeira vez, aos 11, 12 minutos, o Wenderson já baixa entre os zagueiros para fazer a saída de bola, deu uma desestruturada ali na marcação da Ponte, na marcação mais à frente da Ponte, e o Náutico começou a sair um pouco mais para o jogo. Eu acho que essa é uma das fases. A segunda fase, que talvez seja desses 10 minutos até o gol do Náutico, é a fase de domínio da posse de bola do Náutico, de domínio das ações, de tentar chegar ao último terço, de tentar trocar passes para chegar no ataque, com essa saída de bola mais pelo chão. E a última parte, que é o jogo da Ponte, né? É a Ponte ditando mais o ritmo do jogo, o Náutico um pouco mais retraído, que é quando sai o gol da Ponte. Nesse jogo, algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira é essa que eu falei logo naquele começo, que é como o Wenderson ele percebe, provavelmente a comissão técnica também obviamente tem participação nisso, como ele percebe que ele não está conseguindo tocar na bola, porque ele está sendo muito marcado, não marcado diretamente, mas a linha de passe dele está sendo bem marcada, e ele faz essa volta na linha dos zagueiros e aí consegue tocar mais da bola, ele dita o ritmo do jogo, ele dita por onde o time vai atacar, e isso melhora a qualidade de saída de bola do Náutico e também a forma que o Náutico chegava ao ataque. Essa Ponte Preta, ela vai causar dificuldade para todos os times da Série C. Nenhum time vai conseguir chegar atacando muito contra a Ponte Preta. Nenhum time vai conseguir ter 20, 30 finalizações coerentes contra a Ponte Preta, porque é um time muito chato, um time muito físico, um time que chega muito junto, tem uma linha de defesa muito sólida, muito bem armada, e que não deixam isso acontecer. E aí acaba levando quase todos os times àquele excesso de cruzamento. E eu achei que o Náutico conseguiu se controlar muito nesse quesito. Assim, muito mesmo. O Náutico vinha de uma média de 2 jogos, Guarani e Ponte nos aflitos, que o Náutico passou de 36 cruzamentos, 38. Eu acho que teve um desses 2 jogos que bateu 40 cruzamentos. Muitas vezes cruzamentos sem lógica, cruzamentos sem sentido, com aproveitamento péssimo. E nesse jogo,
Se a gente olhar aí já para o número aí de cruzamento, o Náutico só cruzou 10 vezes a bola na área. E não foi por falta de tentativa, não foi por falta de oportunidade, na verdade. O Náutico teve a oportunidade de cruzar a bola na área, mas o Náutico conseguiu lidar com a tentação de fazer isso. E aí tentava jogadas um pouco mais coerentes, às vezes um ataque ao espaço. A execução talvez não tenha sido as melhores. Eu acho que o Náutico teve a oportunidade de fazer gols a partir desses lançamentos na área. Mas a execução, às vezes eram travadas, outras, o Vitinho, eu acho que foi o jogador que mais errou nesse quesito. Teve algumas oportunidades de conseguir um bom lançamento e pecou na execução. Mas essa tentação ter sido quebrada me fez gostar mais da partida, porque o Náutico estava num ciclo vicioso, né? Assim, o Náutico, toda vez que pegava um time como a Ponte Preta, exagerava demais nesse número de cruzamentos, lidava como se essa fosse a única opção de jogo, e o fato de você ter dois meias, o fato de você conseguir controlar um pouco mais o jogo, dá a oportunidade de você tentar entrar na área adversária de outras maneiras. Pô, mas não conseguiam entrar tantas vezes assim. Beleza, mas pelo menos você está tentando fazer isso de maneira consciente, porque aqueles cruzamentos, se você pegar os dois jogos, esses cruzamentos aleatórios para a área, muitas vezes gera mais perigo contra você num possível contra-ataque, principalmente da Ponte Preta, que tem uma bola longa muito boa, do que propriamente um ataque seu. Então, assim, o Náutico deixou de desperdiçar posse com cruzamento completamente infundado, isso eu gostei muito. Sofreu algumas... teve dificuldade na partida. A Ponte Preta tem uma jogada de bola longa muito boa, muitas vezes com o lateral, principalmente o lateral direito, né? Principalmente, assim, para não falar quase sempre com o lateral direito, é um cara que é muito agudo, então muitas vezes você vai ver o lateral esquerdo do Náutico, o Igor Fernandes, ele com dois jogadores, ele com o Bruno Lopes e ele com o Guilherme, porque essa bola longa tinha esse direcionamento. A Ponte também tentando fazer esse jogo físico para tentar roubar uma bola no meio de campo e sair no contra-ataque. Então foi aquela partida clássica de um time tentava controlar, um time tentava sair para o jogo, um time tentava jogar com a bola no chão e o outro time era um pouco mais reativo, um time que esperava mais, um time que usava mais uma bola longa, um time que tentava aquele jogo físico para tentar roubar uma bola mais perto do campo de ataque. A Ponte sentiu muito a falta de Gé, assim, demais, né? É um jogador que faz muita diferença, que tem uma certa, apesar de não ser um jogador leve, tem uma capacidade de corrida boa, né, de proteção. Então a Ponte sentiu muito essa falta, e aí o Náutico conseguiu controlar melhor esse jogo da Ponte, não sofreu tanto. Você pode ver aí no número de finalizações, a Ponte só teve 6 finalizações, apenas 2 no gol, mas ali conseguiu o empate numa jogada de bola longa deles, né? Eles acham o ponta deles ali numa bola longa. Eu acho que Kelvin era para ter pressionado um pouco mais a bola, levou um drible que não é nem drible, o cara para e ele foi com tudo, assim, num lance esquisito, muita distância, faltou ali o Kelvin aproximar mais, um lance que também os volantes ali, a linha defensiva, como eles estavam saindo, na hora de sair e voltar, o Náutico não conseguiu preencher a área de maneira correta, tanto é que são 2 contra 1 com o Ryan. E você pode falar, João, Ryan não marcou nenhum nem outro. Eu vou concordar com você. Ele não marcou nenhum nem outro. Mas não tem como negar que ele estava numa desvantagem ali numérica e posicional também. Então, a Ponte conseguiu ali numa jogada também que é muito boa, porque o cruzamento é muito bom e o cabeceio é assim, absurdo. É um cabeceio com técnica, é um cabeceio que vai na bochecha da rede. É uma finalização muito boa. Eu acho que todo mundo saiu do jogo meio puto com a forma que foi, né? Levar um gol no final nunca é bom, assim, ninguém gosta,
mas que pelo menos foi um jogo que manteve vivo. E aí, depois, com a vitória do Brusque, que acendeu mais ainda até uma certa confiança na torcida para que a gente consiga subir de divisão, ganhar o próximo jogo, ver o próximo jogo também contra o Brusque para subir. E aí, indo para o... Dei um resuminho assim na partida, mas indo para os números, você acho que mostra muito do que foi o jogo, assim, do que eu falei, da partida mais reativa, de ser um time que toca mais a bola, outro que tenta chegar de uma forma mais reativa. Você pega aí 58% de posse de bola para o Náutico, 42% para a Ponte, mesmo jogando em casa, o Náutico teve uma superioridade, menos jogando fora de casa, o Náutico teve uma superioridade boa. A Ponte produziu ali um XG de 0,32 contra 1,81 do Náutico. Esse XG, eu não gosto muito de usar esse número somado, porque muitas pessoas podem olhar para isso e falar, então o Náutico era para ter feito 2 gols e a Ponte nenhum. Não necessariamente. Isso, se você chuta mais, por exemplo, você pode somar chances pequenas até chegar em um gol que, quando você for ver os chutes, não necessariamente é verdade, mas é mais para alguns tipos de finalização. E aí, só citando como exemplo, esse gol da Ponte Preta, que eu falei que foi uma boa finalização, deixa eu só pegar aqui quanto foi exatamente. O cabeceio da Ponte, ele teve 0,07 de XG, ou seja, ele tinha 7% de chance de ser gol no momento da finalização. Analisando onde a bola foi, como foi feita a finalização, ele subiu para um XGOT, depois que a bola foi em direção ao gol, de 0,61. Ou seja, do local que foi a finalização até o gol, ele subiu de 7% para 61% de chance de ser gol. Então, assim, teve um ganho muito alto e mostra a qualidade da finalização. Então, a Ponte chegou ao seu gol com um XG menor, porque a qualidade da sua finalização foi muito boa. O Felipe fala até aqui que a cabeçada foi perfeita, e foi mesmo, assim, não tinha outro jeito para ele fazer aquele gol se não fosse com um movimento perfeito. E foi um movimento perfeito, indefensável João, a jogada. O XG, eles estão, tu falaste que eles estão sempre melhorando esse dado. Eles já começaram a considerar a questão de ter sido contra o Náutico, porque eu acho que aumenta a chance de gol. Realmente é azarado demais. Para dar uma cabeçada daquela, meu, vai na bochecha da rede. Ali, o Germano fala até que faltou um milagre de Muriel. Assim, eu acho que não dava milagre nessa cabeçada, não. Eu acho que só se desse sorte de Muriel estar mal posicionado. E aí ele tá, tipo, 2 passos pro lado, tá ligado? Para ele pegar. Porque foi na bochecha da rede, assim. Eu não acho que tinha muito cabimento. Tanto é que tem lance nessa Série C que eu falei que dava, né? Então não é nenhuma defesa a Muriel, nada do tipo, mas eu acho que essa finalização aí foi muito boa. E aí, indo para os números, a Ponte teve 6 finalizações durante o jogo, contra 15 do Náutico. Se você pega o número disso no gol, é muito próximo, né? 2 da Ponte, 3 do Náutico. A Ponte com... Eita, acho que tá errado isso aí. Deixa eu ver aqui. Porque o dentro da área tá o mesmo. Deixa eu só pegar o número certo aqui, pessoal. Isso. Na verdade, a Ponte teve 3 chutes no gol e contra 4 do Náutico. É isso que tá errado. É um a mais para cada um. Deixa eu ajeitar aqui em um segundo. Termina Enquanto o João ajeita, eu queria falar um pouco sobre... termina essa parte dos números, João. Não, beleza. E aí, dentro da área, 2 chutes da Ponte foram dentro da área contra 7 do Náutico. Aí você vai para os cruzamentos que eu já até citei, né? A Ponte é um time que tenta muito essa bola na área, é um time que chega muito através de cruzamentos, teve 16 cruzamentos contra 10 do Náutico.
Eu acho esse número de 10 cruzamentos do Náutico positivo. 16 faltas da Ponte contra 12 do Náutico. A Ponte teve um impedimento contra 0 do Náutico, e aí o PPDA aproximado mostra o Náutico teve 6 de PPDA contra 11 da Ponte, então o Náutico pressionou, mesmo sendo fora de casa, pressionou mais que a Ponte. E aí, questão de passes, 246 passes da Ponte Preta contra 380 do Náutico, então o Náutico trocou realmente mais passes. Se você pega a bola longa, eu nem tinha visto aqui, mas com certeza a bola longa vai ser uma superioridade muito grande da Ponte Preta. Vendo aqui, a Ponte Preta tenta 59 bolas longas, com 47% de aproveitamento, contra 36% do Náutico. Então, assim, é um time realmente que verticaliza esse jogo de forma mais longa, buscando um ataque mais direto, um ataque mais rápido, que é uma característica diferente do jogo do Náutico. E aí a Ponte faz isso com maestria, né? Não é por nada, não é por acaso que os caras subiram com tanta facilidade, porque dá para dizer que esse acesso da Ponte foi um dos mais fáceis que teve, porque conseguiram moldar o time ali. Você pode discutir a capacidade reprimida, que se a Ponte atacasse, ele seria melhor ainda. Pode ser que sim, mas é inegável que a forma com que eles fizeram foi muito, muito assertiva e ganharam acesso fácil, se tornaram um time muito chato de se jogar, com méritos ali do time. Eu não consigo dissociar também a personalidade, a caráter, o que é que você queira chamar dos jogadores. Os caras compraram a ideia do time, eu nunca vi 4 meses de salário atrasado, isso não refletir em campo. Assim, eu nunca tinha visto isso. Isso acontece até com uma frequência grande no Avaí, né? O Avaí tem uns 2 acessos aí. O salário Avaí, atrasado. pronto. Porque aqui a turma não sobe com o salário atrasado. Aqui a gente não tem exemplos desse, não. Mas, João, eu vou aproveitar o gancho que tu falaste sobre potencial reprimido, que eu queria comentar isso. E tudo que eu vou comentar aqui, gente, quer dizer, eu quero falar muito pouco da Ponte Preta, apesar de que eu vou me referir à Ponte Preta, do que... Na verdade, eu quero falar sobre a gente e sobre o que a gente está enxergando de futebol. Porque, vamos lá, a gente não pode olhar para a forma que a Ponte jogou esse campeonato, principalmente jogou esse quadrangular e principalmente jogou esse último jogo, e achar que isso é a maneira correta de se jogar. Veja só, a Ponte Preta, no primeiro tempo, contra o Náutico, apesar de ter o fator tabela, estava muito favorável, regulamento debaixo do braço, mas a Ponte fez um jogo que, querendo ou não, está próxima das suas características. Acho que ficou um pouco exagerado no primeiro tempo, mas a Ponte é um pouco disso também. Um jogo muito reativo. Eles esperam o adversário ali dar suas estocadas, tenta pegar o adversário de calça curta. Isso é uma maneira de jogar que há 150 anos de esporte bretão existe. Agora, a Ponte Preta, ela é o time de maior investimento do campeonato, pô. A Ponte está subindo não é pela forma da Ponte jogar, não, gente. Isso tem que ficar muito claro. A Ponte não está subindo pelo modelo de jogo da Ponte. A Ponte está subindo porque é o time de maior investimento do campeonato. Como o João disse, se eles tivessem uma outra proposta de jogo, um pouco mais propositivo, tentando ser mais criativo, com mais oportunidades de gol, provavelmente eles iam subir também. Porque quando você faz um investimento desse, você pode subir até de forma culposa. Você pode subir até não querendo subir, você sobe. Porque é muito investimento. O que não cabe aqui é o torcedor do Náutico achar que a maneira de se jogar essa competição é dessa forma. Se o Náutico adotar esse modelo de jogo com o investimento que o Náutico tem, com o investimento médio da competição, não vai para lugar nenhum, gente. Eu não vou nem aqui citar as questões, as características do nosso clube.
Não adianta vocês quererem, do nada assim, não deu certo nesses 120 anos, vamos agora ser o Grêmio. Não, gente, o Náutico é o Náutico, pô. O Náutico é um time, tradicionalmente, que joga de forma ofensiva, que tem atacantes rápidos na maioria do tempo na sua história, um time que tem jogadores técnicos. Porra, a Costa foi um dos melhores daquele Campeonato Brasileiro da Série A. Cook fez 200 gols do Náutico nos anos 2000. Felipe foi uma referência também em primeira divisão pra gente. Geraldo jogava de terno. O Zidane do Nordeste. Então essa é a nossa história, pô. Não adianta você negar a sua história, de dizer, toda essa história aí, joga tudo na lata do lixo, que agora eu vou jogar igual o Grêmio joga. Um time copeiro. Isso não é o Náutico, velho. É mais fácil você mudar de time do que o Náutico perder suas características. Então não adianta vocês acharem que treinador reativo, que treinador retranqueiro, que modelo de jogo mais defensivo como a Ponte Preta resolveu adotar nesse campeonato, que teve sucesso, bom para eles, que é só a gente copiar isso que vai dar certo. Meu irmão, a gente vai estar fazendo a leitura errada. Quer jogar igual a Ponte, mas invista também 2,5 milhões no time? E não pague, né? Também tem isso, né? Coloca uma folha de 2,5 milhões e não consiga honrar, aí você joga igual a Ponte. Agora, a gente passou 2 anos jogando a Série C com um time abaixo de 1 milhão. Esse ano, a gente foi com um time de 1, porque dá 1.200 com a comissão técnica. E quer jogar igual a Ponte? Velho, se você é o Floresta, um time que deve ter uma folha de 450 mil, 500 mil, é a única alternativa que eles têm, velho. Eles nem podem fazer nada diferente daquilo. Só resta para eles aquilo. Aí sim eu bato palma. Porque você está indo no máximo da sua capacidade e só resta aquilo para você. Agora, a Ponte Preta teria alternativas. A Ponte ter escolhido isso, para mim, tanto faz, eu tô nem aí. Reconheço o acesso deles. Eu só não posso olhar para aquilo e querer trazer para o meu time, porra. Porque, repito, se eu trouxer o modelo junto com o orçamento, beleza. Mas não é o caso. Então parem de ficar olhando para a Ponte, aí vem os eufemismos, né? Tem que jogar de forma pragmática, é a melhor forma de jogar o campeonato. Onde, na verdade, a gente está falando de retranca, a gente está falando de jogar reativo. A gente está falando disso. Porque daqui a pouco acaba o ano, independente do que acontecer com o Náutico, se o Náutico fica na Série C, se o Náutico suba para a Série B, a gente vai, de novo, criar um ambiente para estar abraçando uma Zola da vida ou um Dalpozo, que está fazendo um bom trabalho lá na Chapecoense, das características da Chapecoense. Eu não quero Dalpozo aqui no Náutico, nem pintado de ouro, pô. Nem pintado de ouro. Chega, velho, desse tipo de treinador. Chega. A não ser que o Náutico resolva fazer um time de 300 mil ano que vem. Aí, meu amigo, chama Dalpozo, chama Humberto Louser, chama qualquer retranqueiro. Chama até o padre lá do Arruda. Qual é o nome dele? O tio Chico. Itamar. Chama o Itamar, que é um dos piores treinadores que eu já vi treinar. E muita gente acha que é uma boa opção. Treinador horrível. Só sabe jogar de forma retranqueira. Mas com um time de 300 mil, se vier esses treinadores pro Náutico, eu não falo um A. Agora, em condições normais de temperatura e pressão, uma folha média do campeonato, é óbvio que eu não vou querer treinador retranqueiro, pô. Pra quê, pô? Treinador retranqueiro, gente, serve pra quando as coisas estão dando muito errado. Tá tudo dando errado. Aí você bota um treinador retranqueiro. Pra poder conseguir uma pontuação mínima para não ser rebaixado. Agora, se você quer objetivos grandes, como o acesso da Série C para a Série B ou da B para a Série A, não queira um treinador retranqueiro não, velho. Retranca é limitação. O treinador ser retranqueiro, para mim, sempre foi um sinal de limitação, porque
Eu não estou querendo aqui dizer que em nenhum momento você possa jogar de forma mais retrancada, não. Você pode. Mas que isso seja um artifício. Que isso seja uma carta que você tenha de um leque de opções. Agora, quando é a sua única linha de trabalho, para mim isso é limitação, pô. Esses treinadores que eu citei, Dalpozo, Itamar Schulli, Humberto Louser, o Guto, são treinadores que só tem essa linha, pô. São treinadores de retranqueiro, pô. Enfim, que ninguém pega o que esteja acontecendo na ponta e queira trazer como parâmetro para o Náutico. Ô, Adson, só o Leandro aqui. Acho que vocês não acompanharam a ponte. Perderam 3 jogadores titulares e o treinador. A maioria dos jogadores que estão fazendo diferença são da base. Assim, Leandro, me desculpe, mas isso não é verdade, velho. Toró é da base, Elvis é da base base, faz, é da a base. base faz diferença, mas desculpa, Diogo Silva é o quê? É novo, é da base. Guilherme Pacheco é da base. Wanderson e Simon, a dupla de zaga de uma das melhores defesas, é da base. O Arthur, se não me engano, até mas é um jogador experiente. Rodrigo Souza é banco, mas jogou. Se você pega o Elvis, Toró, Bruno Lopes, Gé, assim, mil perdões, assim, você pode ter jogadores, o Miguel que entrou e fez o gol, é da base, mas o acesso da ponte é construído em cima de um elenco caro e de um elenco de jogadores muito experientes. Assim, não existe esse protagonismo absoluto da base na Ponte Preta, não. Assim, não existe mesmo. Põe aí faz o seguinte, tira Elvis, Gé e o goleiro e bota 3 da base para tu ver o que vai acontecer. Pelo amor de Deus. Acho que dá para a gente ir falar um pouquinho mais da partida com o vídeo aqui, tentar ser mais dinâmico. Antes do vídeo, só responder o Lucas Teixeira. Responder não, na verdade, eu acho que o Lucas Teixeira ele tá concordando comigo. O Carille no Corinthians foi campeão 2 vezes, ganhando tudo de 1-0 na retranca. Não sei se ele tá concordando, se ele tá discordando, porque Carille é um dos piores treinadores em atividade no Brasil. Um dos piores treinadores. Aquele time do Corinthians ali, que foi campeão, veja, eu não tiro o mérito de time campeão, não. Foi campeão. O problema é querer aquilo para mim no campeonato que está por vir. Eu quero o Corinthians daquele ano, o resultado daquele ano. Eu quero. Agora, para frente, eu sei que a probabilidade daquilo ali dar futuro novamente tende a 0, pô. Tende a 0. Veja, Andrade foi campeão brasileiro também. Nem carreira de treinador teve. E olha que aquele time do Flamengo jogava bola, viu? Aquele time de Adriano jogava bola. Adriano Petkovic jogava bola. Carille, meu irmão, ele fez torcedores do Corinthians parar de ter prazer de assistir uma partida de futebol. Cara, aquele time ali jogando, velho. Meu irmão, era um sacrifício você assistir aquele jogo do Corinthians. Era o que tinha de mais feio na história, na triste história do futebol mundial, meu amigo. Era uma coisa absurda. Ganhou. Não tira os méritos, mas eu não vou querer replicar aquilo ali pra mim no futuro, porra. Tem nem lógica, pô. Tá aí, Carille agora. Pegou um Santos que é como se você jogar com o Bayern de Munique jogando o Campeonato Alemão. Pegou o Santos na Série B. O Santos era horrível de assistir jogando. E não à toa foi demitido antes do final do campeonato. Assim que subiu, foi demitido. Porque o trabalho não era bom, porra. Quando você pega o melhor time disparado do campeonato, não é porque você consegue o acesso que você fez um trabalho bom, não. Conseguiu um objetivo. Tudo bem. Mas aquilo não vai ser referencial para eu contratar aquele treinador tendo outros objetivos, não. Retorna no vídeo aí, João. Tá fechado teu mic. Agora, foi mal. O primeiro vídeo, assim, para a gente ver muito como a Ponte tentava fazer sua marcação, principalmente no começo ali do primeiro tempo. Não era uma marcação alta, não sustentou nem essa altura aí dos atacantes Elvis e Bruno Lopes.
mas era num 4-4-2, você percebe o Elvis, o Bruno Lopes mais por dentro, o Luiz Felipe e o Toró jogando como meias ali, né, tipo meia direita e meia esquerda, e os dois volantes, o Léo Oliveira e o Rodrigo Souza, mais por dentro, lembrando que logo no começo, no aquecimento ali, já sentiu, não foi no aquecimento, né, eu acho que eles já sabiam que já não jogaria desde a sexta, que quando saiu a notícia de que já poderia estar indisponível, e aí o treinador preferiu colocar um volante, o Rodrigo Souza, um primeiro volante, no lugar do Jé, tirou um centroavante, colocou o primeiro volante, com isso o Luiz teve que fazer um papel ali mais de meia direita, e o Bruno Lopes em um pouquinho mais, ser mais um jogador centralizado, e aí você vê eles marcando em 4-4-2, e você percebe que como o Náutico tentava fazer uma saída com os dois zagueiros e um volante, perceba como o Enderson ficava sem ser encontrado. Você pode perceber aqui, vai dar para perceber bem agora. Olha o Bruno Lopes aqui, ele sempre fechando a linha de passe do zagueiro para o Enderson. Ele até vira a cabeça para procurar o Enderson, para ver. Aqui, ele virou a cabeça, viu que o Enderson estava tentando se apresentar, e aí ele já fecha a linha de passe, e você percebe que o Náutico já tem um pouco de dificuldade de sair dessa bola da linha dos zagueiros. Isso aí durou até os 10 minutos, que foi quando o Enderson mudou a posição. Você vê ali o Náutico caindo um pouco ali na marcação, com paciência, com calma, mas sem conseguir evoluir tanto no jogo. Aí o Enderson já começa a baixar um pouco, mas foi mais situacional. Você percebe aí o Náutico com bastante dificuldade, vai tentar girar o jogo de novo, mas você percebe que não consegue progredir. O Náutico não chegou perto da linha de meio de campo ainda. Então, passou 1 minuto ali rodando a bola, até que a paciência acabou, e aí teve uma tentativa de lançamento para fora. E aí você também vai ver a forma que o Náutico fazia essa marcação. Muito parecido também. O Náutico também fazia no 4-4-2, o Lucas Cardoso avançava junto com o Mezenga para fazer essa marcação mais pressão. O Bolt aqui, ele está numa linha mais adiantada, mas ele trabalhava numa linha de 4 atrás dos dois atacantes ali, para tentar fazer essa marcação, e a Ponte tentando sai com bola longa, é o natural mais da Ponte Preta, não vai tentar ter aquela paciência que o Náutico teve para tentar sair por baixo. É um jogo mais direto realmente da Ponte, e aí você vai começar já a ver o Náutico tentando jogar, conseguindo avançar mais para o campo, saindo da direita para a esquerda com uma certa velocidade, e aí você perceba como o Náutico não estava cruzando por cruzar. Essa bola aqui, em vários outros jogos, talvez já fosse um pretexto para o Náutico tentar jogar ela na área de qualquer forma. Aqui não. Aqui o Náutico tentou circular um pouco mais, achou o Lucas numa excelente posição para um cruzamento, e você perceba, olha como é uma situação já um pouco vantajosa para o Náutico. O Náutico está com 2 contra 2 na área. Mezenga está aqui. Ele vai atacar esse espaço nas costas do zagueiro. O Lucas, inteligentemente, vê uma movimentação do Mezenga, consegue visualizar o espaço, tenta o passe lá, mas a bola é travada, e aí até gera uma chance de gol para o Náutico ali. Mezenga foi bloqueado, mas uma chance vinda de um cruzamento com sentido, um cruzamento onde o Náutico tinha uma certa vantagem ali para fazer isso. Não é aquele cruzamento onde tem um jogador do Náutico e 5, 6 da Ponte Preta ou do Guarani, como foi nos jogos aqui dentro de casa, nos aflitos. E aí você vê uma jogada que saiu de um erro ali, Muriel deu um chutão, acabou dando certo. O Náutico vai fazer esse ataque, mais uma vez, com tranquilidade, sem cruzar tanto de primeira, até chegar no momento que é vantajoso. Por quê? Olha o Náutico, mais uma vez, tem um jogador aqui, basicamente, com um ponta agredindo o espaço. O ponto inverso agora, naquele primeiro lance, era Hélio Borges, agora a gente já vê Igor Bolt dentro da área para tentar fazer esse ataque. E aí o cruzamento é mal executado, não vai para nenhum nem outro, mas
mais uma vez um cruzamento com sentido. Aqui a gente já vê a mudança do Náutico, né? Aqui a gente já vê o Henderson fazendo essa saída de jogo por dentro, voltando mais um pouco, e aí saiu por ali um jogo físico do Náutico, né? Conseguiu roubar a bola do time da Ponte Preta na transição, evitando ter aquele contra-ataque que a gente sofreu bastante com isso nos jogos em casa. Então, como é importante roubar essa bola antes que aquilo vire um perigo. O lance até gerou uma finalização para o Náutico, e aí virou a tônica do jogo. O Henderson volta para fazer essa carimbada na bola, para ditar o ritmo, para fazer o jogo andar mediante ele. Então, é o jogador o clássico de futebol cadência. Italiano, né, João? O clássico futebol italiano, né? O meia vem pegar, vira como se fosse um líbero. O Pirlo fazia muito isso, né? De pegar entre os zagueiros, os zagueiros abrem. Isso, e aí ele tenta carimbar todas as bolas, né? Tenta tocar sempre nela para tentar ditar o ritmo. Nesse lance, o Lucas vem pegar. E aqui eu achei um pouco de falta de confiança do Náutico nessa saída de jogo. E aí eu digo muito o porquê. Perceba, olha como o Lucas veio buscar para carimbar. Cara, ele tem um espaço vazio. Você não tem um zagueiro canhoto, atrapalha um pouco nisso. Ó. Porque se você perceber, esse passe no espaço para um canhoto é fácil. Para um destro, ele já vira um pouco mais complicado para achar aquele espaço ali. E aí o João Mastro refuga e aí volta tudo de novo, onde seria uma oportunidade de desmarque. E aí você vê de novo, olha como o Henderson praticamente implora para o João Mastro se apresentar. E aí ele recebe, e assim, faltou esse arranque mais para o Náutico, sabe? Ele até fez nesse lance, errou o passe, beleza, mas eu acho que em alguns momentos faltou esse arrasto dos zagueiros do Náutico, coisa que eles fazem muito aqui nos aflitos e não fizeram muito nesse jogo. Aqui a gente já vê uma saída um pouco mais rápida do Náutico, né? Era um ataque da Ponte Preta, a bola foi para o Muriel repôs muito rápido, o Arnaldo já achou o Bolt, e assim, o Bolt é muito bom nesses gatos, velho. Assim, ele dá umas paradas que mudam o ritmo do defensor, e ele consegue achar um bom passo para o Vitinho, e eu não gostei desse primeiro tempo de Vitinho, executando muito mal, ele tinha uma oportunidade diferente aqui, eu acho que ele decide mal em pausar a jogada, eu acho que a jogada era de continuidade, para tentar um cruzamento, talvez para o Mezenga, ele tenta voltar e aí o cruzamento sai muito ruim, e aí você vê a tônica do jogo, é muito isso. O Náutico às vezes tem dificuldade de saída de bola, mas sempre ali com o Henderson. E perceba, olha ele tentando levar o Elvis para a marcação, o João Mastro tendo a oportunidade de achar um Vitinho e não achando, e aí, velho, uma hora erra, né? E é tudo que a Ponte quer, que erre ali. E aí você viu o Muriel conseguiu sair rápido ali e dar o chutão, mas um problema ali, talvez uma dificuldade do Náutico de utilizar os zagueiros com uma boa construção para poder sair dessa área, nessa área meio vazia, né? Porque se o jogo pudesse ser 85 minutos naquela área do campo, para a Ponte estava ótimo, eles assinavam. Então, mais uma comparação, né? Você pega aí o Náutico tentando sair com o Henderson, tentando sair no pé em pé, e a Ponte é outra característica completamente diferente. O zagueiro tem até espaço para caminhar com a bola, para ver, mas eles tentam mais sempre uma bola mais longa, um jogo mais físico, eles conseguem ultrapassar linhas mais dessa maneira, e aí tentando um passe em profundidade ali, o Índio vai bem na percepção, e para mim isso aqui é ouro, tá? Você ter um zagueiro, ter a percepção aqui, ó, desse passe no centroavante, para tirar o time de trás, assim, para puxar um contra-ataque. Isso aqui, eu fiquei feliz quando eu vi esse passe do Índia. O Mezenga ali se embananou um pouquinho, conseguiu a falta ainda desse lance. E aí a gente vê, mais uma vez,
a característica de jogo muito diferente dos dois times. Não tem certo e errado, não tem bom, não tem ruim. Só são realmente diferentes, né? E aí você vê o Diogo Silva mais uma vez no chutão. Nesse lance, o Bruno Lopes disputando com o Igor Fernandes, consegue a bola, e aí você vai ver a primeira finalização da Ponte no jogo, aos 25. É um chute de fora da área ali do Léo Oliveira. O Muriel consegue defender bem. E aí o Náutico, nesse lance aí, tentando sair mais pela direita do campo. O Lucas tenta fazer essa virada de jogo, e esse lance aqui eu coloquei muito, não é nem pela saída, agora que eu tô lembrando muito dele, é a recomposição do Náutico. Velho, beleza, tentou sair, errou, tranquilo. Agora você precisa ter a sua recomposição de uma maneira satisfatória. E olha Lucas Cardoso, olha o pique que ele dá, olha a chegada que ele dá em Elvis para tentar desequilibrar, e aí o Náutico consegue sair da situação incômoda de um contra-ataque mediante uma recomposição assim, boa, uma recomposição que o jogador se esforçou para roubar a bola. Não foi, eita, perdi. Que pena, né? Vou olhar aqui para ver o que acontece. Não. O jogador teve ali uma ação boa de recomposição. A gente já vai aqui para 35 minutos do primeiro tempo, e a forma como a Ponte Preta contra-ataca assim, é bem interessante. Tem uma capacidade técnica muito boa para fazer isso, e de qualquer lugar que eles roubam a bola, você pode ter esse perigo. A gente vê ali um lateral cobrado para ele, Borges, ele tenta fazer o drible, perde a bola para o Elvis, e aí a Ponte já está na fase de contra-ataque, já acha o passe ali o Rodrigo Souza nas costas da zaga do Náutico, e tome ataque, né? Você já achou ali mais um jogador, cruzamento na área, não foi bem executado dessa forma, mas, cara, isso é a Ponte Preta. A Ponte Preta é muito baseado em bola longa, contra-ataque e jogo aéreo. Então, é um time que é bom no que faz. E nesse lance você viu aí uma roubada de bola do Elvis no campo de defesa, gerando um perigo ali de contra-ataque para o Náutico. Aos 38 aqui, eu coloquei esse lance para falar de Bolt. Como é um jogador que por dentro, sem estar pisando na linha lateral, rende mais. Assim, nesse lance aqui, ele consegue dar um drible ali no marcador. Não tinha tanta opção para passe, tentou o chute ali, mas Bolt por dentro é outro jogador. Infelizmente a gente está usando ele muito como ponta por falta de opção, mas por dentro, velho, é outra coisa. Assim. Eu acho um jogador diferente por dentro para a competição, para o quadrangular. Agora, na ponta, eu já não gosto tanto assim. Esse aí só foi um lance de exemplo para como ele sabe lidar com a marcação às costas, como ele consegue dar aquele drible. Aqui mais um lance de bola longa da Ponte. Esse aqui não deu em nada, mas deu para exemplificar como eles são fortes aqui. Ó. Olha já 2 contra 1 aqui, ó, contra Igor Fernandes. O lateral subindo e o meia também atacando a bola. Nesse lance foi um pouquinho forte a bola aérea, mas só para exemplificar aí ele utilizando essas jogadas. Agora a gente já está no segundo tempo, mais uma jogada trabalhada pelo Náutico, de mudança de corredor de forma rápida, de escolha do melhor momento do cruzamento. Igor Fernandes achou ali e o Igor Bolt estava livre, bateu na mão do jogador da Ponte. Eu não acho que isso seja pênalti, tá? Sendo bem sincero, eu acho que estava muito junto ao corpo, numa posição completamente natural, mas é uma chance boa do Náutico em relação a uma cabeçada, de uma jogada construída, de uma jogada trabalhada. Então, assim, o Náutico conseguiu aí nesse começo do jogo, e aqui a gente vai ver o que a Ponte quer. A Ponte está o jogo todo esperando esse vacilo aqui. O Náutico aconteceu e quase dá ruim. E aqui dá ruim porque é o lance que machuca ainda, né? Então, Ryan entra a partir desse lance aqui. Você vê o Whindersson recebendo, tentando fazer uma condução ali no meio, demorando talvez um pouco para tocar a bola e perdendo no corpo para o Rodrigo Souza. E, velho, a partir daí é contra-ataque.
Já são 5 jogadores da Ponte contra 4 do Náutico ali para fazer esse contra-ataque. Tem uma demora ali do Bruno Santos, mas mesmo assim a jogada acontece, e aí já ia ter um cruzamento ali nas costas do Arnaldo para o Toró, mas o Índio recuperou bem e conseguiu fazer já a interceptação, porque ia ser um lance perigoso. Aqui já é um momento também que depois desse lance a Ponte começa a crescer um pouco no jogo. Talvez o gol do Náutico ali, o pênalti, tenha sido no momento para interromper o crescimento da Ponte, porque você já viu esse lance aí de contra-ataque, você já vê agora a Ponte conseguindo fazer uma jogada ali mais trabalhada e saindo no cruzamento que o Kelvin, o lateral esquerdo, está dentro da área, já ganhando do Ryan ali. O Ryan já tinha 1 minuto em campo, já perdeu um duelo aéreo ali, claro, contra o Kelvin. E aí já sai o lance um pouco mais perigoso do Náutico. Hélio Borges ali, ó, vai tentando conduzir a jogada, trava pro Vitinho, e aí esse lance aqui, velho, isso aqui é lance de gol, tá? Vitinho mais uma vez aí aparecendo, errando o cruzamento, mas a distância dos zagueiros da Ponte pro lateral, a infiltração de Bolt, a gente com bola completamente descoberta, Vitinho com tempo para olhar, livre, esse passe tem que acertar. E aí, infelizmente, foi interceptado. Eu achei isso uma grande chance ali do Náutico. Não saiu finalização nem nada, mas é uma oportunidade que um toque a mais, um toque um pouquinho mais forte. Pô, velho, assim, aquilo é lance de gol. E agora a gente vai para o lance do pênalti. E, assim, a gente discutiu muito sobre Hélio Borges durante toda a temporada. E eu vou mostrar para vocês ele fazendo o que eu quero que ele faça um pouquinho mais. Assim. Se ele me entregar 2 vezes a mais, isso que ele vai fazer aqui, ele tá ótimo. O problema é que ele não dribla para entrar na área. Ele não faz muito esses movimentos. E eu acho isso para um ponta muito ruim. Eu acho que esse movimento de tentar um drible para tentar entrar na área, por mais que você erre, dane-se que errou, é muito necessário. E aí a gente vai ver esse lance. O Náutico conseguiu recuperar ali a bola, o Vitinho achou o Hélio Borges, e aí ele vai levando para essa bola para a lateral. Tem 2 contra 1 nele. É uma situação desvantajosa aqui para o Hélio Borges. E, cara, dane-se, eu sou ponta, eu tô com a bola no pé, eu vou para cima. Passou, pô. Conseguiu ali um passe pro Vitinho, trabalhou um pouquinho mais a bola, o Náutico aí, ó, não cruzando por cruzar, achando o Hélio Borges novamente, e aí sai o chute, que é o pênalti pro Náutico. Não coloquei o pênalti, porque eu acho que não ia ser tão relevante aqui pra gente, não tinha muito o que analisar na batida, na batida do pênalti, mas aquele lance de Hélio Borges entrando na área, passando por um marcador, cara, ele tinha que repetir isso mais vezes. Eu não sei se é falta de confiança, se é característica mesmo do jogador, mas ele, por um ponta, tem que fazer mais vezes isso na partida. Eu não falo que ele tem que acertar, não. Eu falo que ele tem que tentar. Pelo menos tentar seria de extrema importância para dar uma dinâmica melhor no jogo do Náutico. E aí a gente vê agora o mesmo jogador, eu estou elogiando, tá? Fez uma jogada interessante ali na marca do pênalti. Essa dificuldade na condução da bola também é outra coisa que me irrita, porque, cara, olha esse lance. Tá caindo no jogador de velocidade. Imaginem, vamos fazer um exercício aqui de imaginação agora. Pensem esse lance me deu muita raiva. Náutico e Guarani. Vamos fazer esse exercício. Náutico e Guarani. Esse time de vermelho e branco, na verdade, tá de verde. E esse jogador na ponta é Mirandinha. Naquele jogo que a gente viu nos aflitos. Esse lance termina como? Em finalização, velho. Termina dentro do gol em finalização. Agora, de qualquer jeito. Parece que o torcedor do Náutico, ele tem tanta boa vontade com esse cara que ele não viu isso e viu um chute cafofo de fora da área que a bola bate na mão. Hélio Borges criou o pênalti. Puta que pariu, velho.
Olha esse lance, porra. Esse lance é brutal, E velho. aí, e a gente tem, ele não é assim, aconteceu uma vez, não é, velho. Contra o Figueirense, eu trouxe aqui O acontecendo ano isso. todo Em foi vários isso. jogos nos aflitos acontece isso. E aí o problema é no domínio. Cara, você tá com espaço, tira a bola de perto do pé. Você pode correr atrás dela. Aqui não tem ninguém me marcando. E aí o domínio dele é muito ruim, assim. Matou a jogada. Beleza. Olha isso, cara. E aqui ele consegue recuperar, mas ó, em vez Agora já dele era. acelerar novamente, mas ainda dá para ele acelerar. Acelera esse jogo e tenta fazer um cruzamento voltando. Não sei, entra na área e vê o que você faz. Até porque tinha jogador lá em Mas cima. aí, beleza. Errei, aí foda-se. Né? Cara, olha o começo dessa Aí eu jogada, cruzo de pô. qualquer jeito, para Ele não ninguém. conseguiu nem entrar dentro da área, pô. Não, volta aí, João. Volta aí, João. Volta aí. Cara, esse lance aí, 2 contra 1, um cara de velocidade. Se alguém me diz que Hélio Borges não vai conseguir botar um pé dentro da área, meu irmão, não dá, velho. Não dá. Não dá, meu irmão. A turma tem que aceitar, porque parece que a turma fica idealizando o Hélio Borges hipotético, tá ligado? O Hélio Borges que não existe. Hélio Borges é isso, pô. Ele não consegue conduzir a bola, porra. Qualquer outro jogador dá uma tapa na frente que deixa o zagueiro ali perdido, se vai em cima dele ou se fica com o Mezenga, que lá ele vai escolher se vai finalizar, se ele vai tocar para Mezenga, se ele vai fazer alguma coisa. Não teve jogada. Ele anulou a jogada, pô. Todos esses 3 jogadores da Ponte Preta que estão atrás vão chegar no lance. Com extrema facilidade. Ele faz o lance andando, pô. Hélio Borges disse, eu vou terminar essa jogada dando um toquezinho pro meio da área, estando fora da área. Com 4 jogadores marcando. Aqui, o problema é no domínio. Aqui ele tem que alongar esse campo, tira de perto do pé. E, pô, leva essa bola, pô, sei lá. Assim, eu acho isso aqui displicência. O cara tá marcado por 3. Olha, a partir desse momento aí, João, o que ele fizesse já não ia ser tão produtivo. O cara tá extremamente marcado agora, pô. Só que ele não tava. Ele se marcou, tá ligado? E outra, eu não sei se tu trouxesse que essa é a última jogada. Meu irmão, o que esse cara perdeu de bola no campo de defesa, que a bola ia pro pé dele, eu doido para que alguém ficasse com a bola um pouco, pô, para poder tirar a pressão da Ponte. Meu irmão, ele tentava dar drible, se enrolava com a bola, a Ponte retomava na mesma hora. Só teve uma vez que ele conseguiu dar prosseguimento na jogada, que eu acho que já estava 1-1. Foi um lance que ele sofreu uma falta. A única vez. Outras 3 vezes, a bola chegava no pé dele, ele tentava passar por meio de 3 e a Ponte tomava a bola e metia a bola na área do Náutico. São essas falhas aí que fazem. O cara foi desacelerando pro ataque, João. Não é possível que só eu vejo isso, porra. Não consigo Não, esse aí não existe, não. Esse lance aí não. E são vários desse ato. Eu acho que o problema é aqui, ó, que Rodrigo Valença fala. Primeiro que ele. Kelvin Ele não saiu, não, pô. Ele não saiu, não. Ele terminou Kelvin o jogo inteiro. eu Eu acho que o maior culpado disso tudo é Kelvin, velho. Kelvin é o maior culpado dessa deturpação mental coletiva que tem na torcida do Náutico em relação a Hélio Borges. Porque só quer comparar com Kelvin. Meu irmão, o Kelvin não é titular, porra. Kelvin é um jogador fraco, porra. Parem de comparar com Kelvin, pô. Daqui a pouco vai comparar com o Vigeiro, vai comparar com sei lá, com um jogador que passou no Náutico em 2014, um jogador ruim. Comparação não existe, pô. Se Kelvin fosse titular, beleza. Kelvin não é titular, porra. E aí, era um jogo. Eu acho que isso aqui é uma jogada de gol do Náutico. E a gente desperdiça ainda. Terminou um chute bom ali de Vitinho. Só que Diego Silva estava muito bem posicionado. Então, assim, eu achei, na medida do possível, um jogo. Ele é tão bizarro, João, que ele fala o seguinte: essa jogada aí, ele conseguiu não fazer uma chance de gol. Aí a turma não fica com raiva. Se ele sai na cara do gol e perde, é capaz do torcedor do Náutico ficar mais puto. Só que como ele tratou de acabar com a jogada bem antes,
no ritmo de tartaruga dele, que ele achou que o adversário não ia voltar. Aí ele não cria uma jogada de gol. Aí eu acho que o torcedor diz, não ia dar em nada não, isso não é jogada de gol não. Era uma jogada de gol, só que ele não iniciou nenhum processo de transformar a jogada em gol. Eita. É duro, viu, meus amigos? Mas... Porque eu lembro que a gente foi eliminado na Copa do Nordeste por causa dele. Aí a turma quer que esqueça. Não esquece que a gente foi eliminado na Copa do Nordeste porque ele perdeu 2 gols dentro da pequena área. Por que eu vou esquecer? Por quê? A turma pede para eu esquecer. Existe um senso de pertencimento do torcedor do Náutico em relação ao Hélio Borges, como se ele fosse da base, pô. Eu acho que nem jogador da base merece que a gente faça isso. Eu já vi gente falando para mim, não esquece que ele perdeu os 2 gols na pequena área contra os reservas da Joseirense. Por que eu tenho que esquecer? E eu sou empresário dele.